Vamos encontrando uma posição confortável na cadeira. Vamos sentindo a presença dessa equipe espiritual, do alto dessa sala. Vai despendendo esses fluidos calmantes, tranquilizantes, nos preparando para receber a mensagem do nosso irmão, para que possamos assimilá-la no dia a dia. Nessa sintonia, vamos sentindo a presença dos mensageiros, entrando em contato com o Mestre Jesus. Vamos pedindo paz para as nossas dúvidas, para as tribulações, para as inquietações que nos atormentam durante a semana, pedindo auxílio para conseguirmos melhores maneiras de solucionar os nossos problemas. Vamos pedindo o perdão para as nossas faltas. Vamos nos colocando no colo do Mestre e sempre nos amando. Essa tranquilidade, vamos percebendo que esse auxílio nos chega. E assim, tranquilos, vamos nos mantendo em sintonia para receber as lições aqui aprendidas. E assim, Mestre, pedimos humildemente que aceite a nossa prece em forma de agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A gente não vai precisar. Obrigado. Tá. Senhores e senhoras, amigos e amigas, paz e bem, um bom dia a cada um de nós, nessa manhã de domingo agradável. Acredito que eu seja novo para cada um dos caríssimos aqui presentes, pelo menos 12 encarnados, correto? Então, apresentar-me rapidamente para que não ocupe o tempo do nosso Evangelho e assim busquemos o melhor acerca de Jesus e de Allan Kardec. Sou natural da cidade de Osasco, lá sou ainda morador, residente. Deu no GPS praticamente 50 km, só de ida para cá. Mas eu tenho moto, não sei se vocês viram eu chegar de capacete, então não existe distância para quem tem moto. Espírito, como eu tenho o hábito de dizer desde o berço, vem passando por diversas atividades, que é normal que nós as passemos para o nosso crescimento espiritual. Nasci no ano de 1981, mesmo ano na qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Ganhou para o mundo, caríssimos, não ganhou, mas ganhou para o universo, convidando-nos para que também nós ganhemos a nossa atual encarnação. No campo das exposições evangélicas, estou praticamente ali desde fevereiro do ano de 2024, ou seja, até agora, 2 anos e 4 meses praticamente. No final, convidá-los para que se inscrevam no meu canal, e ali eu estou em gravação neste momento, mais de 250 exposições evangélicas dentro desse período, e sempre uma alegria que eu estou, não só de retorno, mas principalmente pela primeira vez em uma nova casa, porque são novos rostos, aos seus mentores individuais que eu não os enxergo com os meus olhos físicos da carne, enfim. Então, que possamos nestes minutos iniciais, quem sabe, caríssimos, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Quando eu estava me configurando os meus slides e acompanhando ali com os ouvidos, não com os olhos, já que eu estava direcionado ali no notebook, com os olhos, eu estava acompanhando a temática que aqui estava sendo desenvolvida. E sim, olha como não existe o acaso. Ver um encontro do tema que nós iremos trabalhar nesta manhã.
A obra, caríssimos, é uma que eu mais gosto de trabalhar na Casa das Escritas. Por quê? Tanto quanto ao conteúdo de fácil acesso ao nosso raciocínio, como também o desenvolvimento da prática no nosso dia a dia, humildade, simplicidade, que é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, conhecida por nós os espíritas como a terceira obra da codificação kardeciana, publicada lá em sua primeira edição nos idos de abril de 1864. São 28 capítulos dessa obra, caríssimos, sendo 28ª uma coletânea de peças espíritas construída por Allan Kardec pelo codificador. Mas nós iremos trabalhar com o capítulo próximo do início dessa obra, que é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Estava sendo aqui desenvolvido o assunto há pouco. É o que nós vamos buscar ver ao longo do nosso material, caríssimos. Quais são as ferramentas que devemos as empreender no nosso dia a dia para que valorizemos o ser, o ler, e não tanto o ter, que é transitório, de passageiro, muitas vezes efêmeros, a depender da forma que nós estejamos ou trabalhamos no nosso dia a dia. Bens materiais, que, como bem diz o nome, é da matéria. Aqui fica, não vai um fio de cabelo para o espiritual. É o que este tema há de nos convidar a partir deste momento, com a presença da Rosa Mística de Nazaré, que sempre gosto de trazer ela em sua imagem original, apenas e totalmente difere do fotógrafo Vicente Ávila lá no século XX por Chico Xavier, que lá a foto original Maria estava séria. Ah, mas eu gosto de Maria sorrindo. Então, como nós estamos no século XXI, terceiro meio, e com a IA em grande exposição, trago Maria sorrindo com as nossas consciências. É um convidativo esse sorriso da Rosa Mística de Nazaré. Vamos juntos, a convite dela, ao meigo Rabi da Galileia, desenvolver as potencialidades e potencializá-las no nosso dia a dia para que sejamos pobres de espírito, faróis, raios de luz, aonde quer que nós estejamos, com um bom exemplo, que é o que faz-nos a transformar-nos a seres melhores a cada dia que passa. Todos nós temos essa possibilidade. Então vamos juntos criar mais uma imagem também de IA, demonstrando que a humanidade esperou muito desses dois seres e muito eles distribuíram para nós. Vamos juntos, e gosto de trazer nos temas que eu trabalho nas casas, caríssimos, umas passagens da segunda revelação do Novo Testamento. Lógico que vem um pouco do tema que nós estejamos trabalhando. E é o que vai, neste momento, aqui nos convidar um dos irmãos apóstolos que vem em ponto do que nós estamos trabalhando neste momento, que há de ser o irmão Mateus, em seu capítulo 18, itens 1 a 5, que vai nos falar o seguinte: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, perguntando-o: quem é o maior no reino dos céus, Rabi? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu, abre aspas, digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes como crianças, ou quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança que ali estava à frente do meio Rabi, será maior no reino dos céus. E aquele que receber no nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que há de estar recebendo. Vi que nós temos crianças hoje nessa manhã, como por exemplo aqui diviso um jovem garoto e outro aqui estou vendo um pouquinho mais atrás. Espíritos milenares, como nós os somos, temporariamente no corpo de uma criança. Desafiar-se-á nessa programação encarnatória, como nós também adultos assim estamos fazendo. Agora, como bem disse aqui o Rabi, quando o espírito milenar está ocupando os degraus iniciais do corpo físico encarnatório, a condição de criança, ainda
não reverbera ao meio, as mazelas que todos nós são, as construímos em encarnações pretéritas. Por isso essa comparação. Não é assim que nós acompanhamos, por exemplo, nas evangelizações infantis das casas espíritas, nas escolas, ainda que tenhamos que empreender a educação no nosso dia a dia. Mas a escola tem o dever de ensinar. O nosso trabalho é justamente de fazer com que elas possam ter os alicerces. Agora, amigo, eu peguei o microfone que está sendo uma sequência de exposições e a garganta já tinha duas exposições e na hora que começa a ver, se eu não pegar, vai ficar. E tem uma programação de semanas vindouras desse segundo semestre, não é fácil para isso. Vou falar um pequeno, mas vou prometer que não vou falar muito alto, tudo bem? Então, nessa condição das crianças, que nós não fomos há poucos anos atrás e ainda o seremos por meio das sucessivas encarnações, é essa comparação que o menino Jesus pede que nós busquemos, dentro de uma compreensão mais ampla, aplicá-la no nosso dia a dia, para que adquiramos as ferramentas de pobres de espírito. É fácil, não é, essa compreensão dessa passagem de Mateus? Mas no dia a dia nós somos tentados. Como existem tentações, como existem irmãos e irmãs, ainda muitos em desequilíbrio e ausência de conhecimento que nos prestam. Muitas vezes, inclusive, nós escorregamos, nós caímos em atitudes que nós não deveríamos tomar. Mas um pouco à frente nós podemos reconstruir-nos. Porque aqui no bairro Bom Sucesso, na cidade de Guarulhos, Irmãos no Caminho, esta casa está de portas abertas semanalmente, com a cúpula espiritual e seus respectivos atendimentos que concomitantemente aqui estão acontecendo, e as demais atividades da casa, como o Evangelho que eu vi, o irmão estava ali conduzindo, como também teve aqui a opinião de alguns irmãos, agregando ao que o irmão aqui está explicando dentro do seu campo intuitivo. Também é assim que nós devemos nos portar, caríssimos. Vamos nos aceitar como as crianças e vamos ser mais serenos, mais resilientes, mais calmos, menos ansiosos. É difícil, não é fácil, mas é o grande desafio desse capítulo 7 e que Mateus nos convida aqui a desenvolver no nosso dia a dia. Porque Jesus utilizou a imagem da criança como exemplo de humildade. Aqui já traçamos alguns pontos iniciais a respeito dessa passagem, mas tragamos outros. Vamos ver o que nós podemos tirar de proveito destes pontos, destes tópicos. A criança, em seus estágios iniciais, em sua grande maioria, vamos dizer assim, na média, ela ainda não reverbera o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência que normalmente nós as reverberando quando estamos na idade adulta. Não tem preconceitos, lógico que não tem nem porquê. A criança gosta de brincar, de interagir, de aprender, normal até esse prezado momento. Não se importa com os títulos de riqueza ou status social. Não. Quando numa evangelização infantil, por exemplo, dentro de uma casa espírita, lá elas estão desenvolvendo alguma atividade, porque elas querem brincar, porque elas querem ser felizes. Como nós temos bons exemplos a respeito disso. Não guarda mágoas por longos períodos. Assim também é os nossos queridos cachorrinhos. Olha como nós vemos nas ruas, com os irmãos aí em condição de rua, que não tem lar, e lá eles estão, muitas vezes são enxotados, são judiados, mas minutos após estão do lado ali do seu tutor. Quantos exemplos que a natureza nos oferece para que cresçamos, ascendamos em espírito. Brinca e se diverte com inocência. Não faz nada com segundas intenções, que
que é só que nós, em humanidade, os pouco mais de 8 milhões de seres atualmente encarnados, porque sim, é este número que os irmãos espirituais nos afirmam estarem atualmente acoplados em corpos físicos no reino nominal, tanto nós ainda o fazemos em prejuízo de nós mesmos, como também de outrem. Disse o meio Rabi: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Tomemos cuidado quanto a isso, caríssimos. Estamos em um momento de transição planetária, findando o segundo nível de estágio evolutivo, que é de provas e expiações, buscando rumar para o terceiro nível, que é de ser um mundo de regeneração. Mas questionemos, estamos prontos para reencarnar aqui há algumas décadas ou séculos nesse novo estágio evolutivo? Quais são as ferramentas, os alicerces que eu estou distribuindo e reverberando ao meio para que eu mereça aqui retornar? Nós mereçamos, porque tudo é plantio e tudo é colheita. O universo, Deus não tem pressa, quem tem que ter somos nós, que queremos ou não queremos abandonar de uma vez por todas, de ordem, a nossa querida essência no planeta Terra, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, as guerras, as mentiras, as corrupções. Ninguém aguenta mais isso, né, caríssimos? Nem nós, os encarnados, como estes em maior número, ditos desencarnados, que ocupar-se-ão de novos corpos físicos a posteriori e não querem vivenciar isso que nós estamos vivenciando, o que nós estamos buscando deixar para eles, para essas queridas crianças que são os nossos descendentes. O que nós queremos que eles vivam? Olha o grande convite desse capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é fácil, mas esforçarmos eles para tanto é possível. Não, a criança não se julga superior aos seus coleguinhas. Precisávamos passar estes tópicos acerca da passagem de Mateus? Não necessariamente, mas caríssimos. Existem duas situações que não podemos nos esquecer. A primeira, muitas das vezes nas exposições evangélicas nas casas espíritas, nem todos são espíritas. Alguns não tinham a opção de vínculo religioso, como também vêm de outras religiões e está tudo certo. Esse é o primeiro ponto. E existe um outro, mais amplo, que é este no mundo espiritual, a qual tantas obras de André Luiz, nas primeiras décadas do século XX, junto a Chico Xavier, nos demonstraram que, por exemplo, os guardiões da cúpula espiritual dessa casa lá recolhem nas regiões de sofrimento, nas zonas umbrabinas, irmãos em desequilíbrio. Da estaca zero, na parte de desenvolvimento da moral, da caridade, da fraternidade. Assim sendo, estes tópicos que parecem simples às nossas consciências de encarnados, para eles não são tão simples assim. E desafiar-se-ão para que coloquem em prática como estamos nos esforçando em colocar quando aqueles voltarem. No corpo masculino, no corpo feminino, não importa, caríssimos. O importante é que mergulhemos novamente numa vestimenta carnal e busquemos a nossa ascensão dentro de nossas possibilidades, limitações, mas vamos conseguir. Esforcemos-nos para tanto. Existem coisas na vida que aprendemos através do coração, primeiramente o espiritual, porque o físico reverbera o que nós temos em espírito há milênios e milênios atrás. Quando o excesso de cultura se une às sombras do orgulho, não damos valor às coisas pequenas, mas muito importantes. Lógico, tudo que é simples, muitas das vezes, difícil de que nós as pratiquemos com mais consistência, com mais solidez, aonde quer que nós estejamos, tem um grande valor espiritual. Mas quantas vezes isso passa de lado porque nós não entendemos que pode ser benéfico aos nossos semelhantes? Quais sejam, por exemplo, as atitudes que nós, os espíritas, devemos as empreender, que podem parecer simples, não tem bons resultados, mas que tem, acreditem, caríssimos, é a semente que está sendo plantada naquela alma e que um dia eclodir-se-á quando um ou mais irmãos permitirem-se para tanto. Por exemplo, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um bom
uma distribuição de algo. Ajuda-nos, não nos ajuda-nos a fazermos com que amenizemos as necessidades dos mais necessitados em comparação às nossas. Há pouco ali no café estava conversando com a irmã trabalhadora que fez a abertura sobre a manutenção, auxílio para casa, os seus trabalhadores que empreendem a uma comunidade carente aqui da cidade de Guarulhos. Está certíssimo. São as ferramentas que disponhamos e as distribuamos aonde quer que nós estejamos. Entendem agora, caríssimos, porque quando o Rabi disse, há pouco mais de 2.000 anos atrás, que rogaria ao Pai que aqui fosse enviado o Consolador prometido para que nós tivéssemos, ao longo das sucessivas encarnações, condições de expandirmos as nossas consciências, e assim foi a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira obra, O Livro dos Espíritos. Também estava falando com a irmã Heloísa Pires, que é filha de José Rolando Pires, que é o tradutor que eu mais gosto de trabalhar nas casas espíritas. Assim, demonstrou-nos lá em sua tradução de O Livro dos Espíritos, praticamente 1018 a 1019 perguntas e respectivas respostas. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, caríssimos, que nessa obra existem as subperguntas e subrespostas. Assim sendo, só pela tradução de José Rolando Pires são mais 251 perguntas e subrespostas. Então são apenas 1018 a 1019 perguntas e respostas? Não. Faça disso, caríssimos. Faça 1.300 perguntas e respostas, porque cada pergunta e subpergunta são, ainda que dentro de um encadeamento de ideias, oportunidades outras de termos novos patamares de entendimento. É por isso que as pequenas coisas devem ser por nós empreendidas, para que daqui a pouco, à noite, quando o corpo físico repousar e o espírito desprender-se, como assim sempre faz, nos 7 dias da semana, ao mundo espiritual, estejamos tranquilos de quê? Da consciência reta. Como assim também fez esse querido irmão. Olha, falei do Livro dos Espíritos, me recordei dessa situação. Acredito que todos nós conheçamos Santo Agostinho. Esse irmão fez parte da falange do Espírito da Verdade, assinando inclusive lá o início do Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Em um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, sabe o que ele nos afirma, caríssimos? E isso ele saberia que reverberaria em nossos espíritos mortais para a eternidade, que quando ele estava encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro, já que eu falei disso há pouco, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar de algo que eu deixei de fazer? Ou, olha o conectivo, ou algo que eu deveria ter feito, porque condições para tanto eu já tenho, nós já as temos. Também falei há pouco que aqui em Bom Sucesso em Guarulhos, o irmão do Carlos bate portas abertas semanalmente. Nunca saímos os mesmos desta casa quando aqui adentramos, ainda que a semente que cada vez que aqui estejamos plantada em nossos espíritos mortais não esteja sendo por nós as desenvolvidas, a partir do momento que permitirmos para que ela se expanda, atingindo um macro todo coletivo, a consciência trará-nos a paz que nós queremos ter relativa dentro de um campo reencarnatório. Porque a felicidade ainda não é deste mundo, afirmou-nos o amigo Rabi da Galileia. Vamos assim dar um convite agora neste tópico, valorizar as coisas simples, mas que são transcendentes de importância para o nosso Pai maior, para a fonte criadora. É o que faz com que nós saibamos quais são os nossos compromissos reencarnatórios neste momento ímpar de ascensão espiritual que nós estamos tendo a oportunidade de obter no nosso dia a dia. Dentro dessa proposta no capítulo 7, nós temos lá no item 4, ainda agora voltando em Mateus, porque Kardec extraiu isso do Evangelho de Mateus, essa passagem, em seu capítulo 20, versículos 26 e 28, afirmando-nos o seguinte, caríssimos: em um trecho deste item 4,
aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. Olha o que nos afirmou Jesus. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Lógico que não. Olha o Filho do Homem aqui, representado no quadro. E lógico, sempre para servir, para dar a sua vida e redenção a muitos. Sabe por quê, caríssimos? Porque esse ser que nós divisamos ter atingido a perfeição relativa na condição de criatura jamais a absoluta, porque só Deus o Pai pode a obter, ele não tinha que respirar, tão pouco provar como nós então temos. E todos nós somos bem-aventurados em termos um velho esquecimento das mazelas que nós tínhamos as empreendidas no pretérito em reencarnações anteriores para uma ou mais pessoas, para não dizer em coletividades, para não dizer ainda em outras das muitas moradas na casa do Pai, já que somos viajantes no universo. Alguém aqui pode afirmar-se originário deste orbe apenas em relacionando-me ao reino nominal. Não estou falando nem do princípio inteligente, simples e ignorante que Deus cria, que tem que necessariamente e primeiramente passar pelo reino mineral, para depois de alguns tempos ir para o reino vegetal, outros tempos mais o reino animal. Sim, já passamos por esse reino, caríssimos, e enfim chegamos ao reino nominal. Conscientes ou não, meninos e meninas, estamos buscando a nossa ascensão espiritual. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Afirmam os amigos espirituais. Lembra que eu falei que existe um pouco mais de 8 milhões de seres encarnados? Mas eles afirmam, esses queridos irmãos que trabalham para a luz, que existe praticamente o dobro buscando mergulhar novamente na carne. Quase 25 milhões de seres nas duas dimensões, material e espiritual, buscando dizer a si mesmos: quero voltar à Terra no próximo estágio de mundo de regeneração, ou quero ser realocado, deslocado, recambiado para outras das muitas moradas da casa do Pai, que eu não tenha tido ali a vontade mínima para empreender no meu dia a dia, para que aquilo merecesse permanecer. E esse intercâmbio entre mundos natural ocorre e ocorrerá por eternidade. Raramente são as vezes que eu me indico a leitura, o estudo de duas obras, para que conheçamos este processo natural, a qual a fonte criadora de Deus permite-nos que assim aconteça, para o nosso próprio benefício. Seres mais evoluídos de outros orbes, aportando em planetas de seres que ainda não o são, como nós, tão precários como aqui em moral e intelectualidade. Quais são as obras, caríssimos? A primeira, A Caminho da Luz, por meio do mentor de Chico Emmanuel e por meio do Chico. E outra, Os Exilados de Capela de Edgar Armon, sem falar na quadrilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, que voltou para o mundo espiritual ano passado. Recordam-se dos seus 98 anos de idade, intitulada Transição Planetária. Caríssimos, grande aporte de seres de estágio evolutivo de regeneração elevadíssimos estão aqui mergulhando na carne. Tem inclusive um vídeo de Divaldo assim afirmando-nos em comentário dessa obra, dessa quadrilogia, desses 4 livros. Lá da constelação das Pleiades, lá do sistema quádruplo de planetas de Alcione, de estrela de grandeza superior. A pedido do meigo Rabi da Galileia, assim sendo, vinculamos aquela informação que o Rabi disse a nós que estaria conosco até o final dos tempos, nesse momento de separação do joio e do trigo, de transição planetária. Precisa reencarnar, caríssimos, com o meigo Rabi para que, enfim, avancemos em unidade? Não, afirmo-vos que não, porque se assim eu fizer, sabe o que vai dizer às nossas consciências, a esses pouco mais de 8 milhões? O que mais quereis, queridos irmãos e irmãs? Tudo vos deixei. Ninguém fez por mim ao longo de minha caminhada evolutiva tão pouco. Quem quer que seja pode fazer por cada um de nós. É de baixo para cima, de dentro para fora. Humildade, simplicidade, mas consciência de que somos os construtores, os artífices da nova terra, de vivenciarmos este momento em aqui voltarmos por meio da reencarnação. É fácil, só se for falar.
prática é desafiante, porque cada cabeça é uma sequência, cada cabeça é um mundo. Mas vamos conseguir caríssimos é o grande propósito deste capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos desenvolver, adquirir e potencializar a humildade, a simplicidade, para que atinjamos o reino dos céus. E o que é atingirmos o reino dos céus? O que eu acabei de falar. Ter a oportunidade de atingirmos patamares maiores de degraus evolutivos. Nesta obra, caríssimos, é por isso que eu adoro trabalhar com ela. Em seu capítulo 3, um pouquinho antes deste capítulo, item 4, lá no Kardec, o codificador, junto à falange do Espírito da Verdade, vai nos propor a ideia de como é a escala progressiva dos orbes habitados. Já passamos por mundos primitivos, estamos no final de provas e expiações, almejando ir para a regeneração. Tempos outros, quem sabe, atingimos os mundos ditosos e felizes. E por fim e por último, atingimos os mundos celestes e divinos. É a escala evolutiva dos orbes, a qual inexoravelmente todos nós as atingiremos. Mas podemos regredir em espírito. Estes que muito estão fazendo por meio dessas guerras, que não preciso citar país, tão pouco as pessoas. Estamos num mundo globalizado, todos nós sabemos do que eu estou falando neste momento. Eles estão regredindo no espírito, é um ponto de interrogação. Afirmo-vos que não existe regressão em qualquer canto deste universo. Mas podem estacionar em suas caminhadas evolutivas, como também nós queremos. Queremos isso? Não queremos. Então aceitamos, pensamos na humildade, na simplicidade. Percebe, caríssimos, porque esta obra, a terceira da codificação, é acessível às nossas consciências, às nossas reflexões, independentemente de quem aqui esteja à frente. Isso é secundário, primário, essencial, límpido e cristalino é a mensagem do meio, Rabi. Ele é o originário do elo maior da fonte criatura de Deus. E esforçados Deus, tenho certeza absoluta, de hoje em diante, potencializando tudo que a gente já adquiriu aqui no bairro do Bom Sucesso em Guarulhos. E outras mais situações benéficas que aqui apresentaram as nossas consciências e respectivos atos para que potencializemos como aqui foi a convite deste slide, a humildade, a simplicidade. É ter a noção correta de suas capacidades e de sua situação espiritual. Novamente, remetamos ao Rabi. Não julgueis para que não sejais julgados. É um dos maiores exercícios que o espírito cristão deva empreender para consigo mesmo ou para com o seu semelhante. Antes de perdoarmos como mais pessoas, empreendamos o auto-perdão, conscientes de que estamos muito aquém de uma atitude transcendente. Então não erraremos, afirmos, todos nós aqui, tá bom, caríssimos? Erraremos muito ainda nessa atual encarnação, mas temos a oportunidade de reconstruir nos dias seguintes. Não é aquele famoso jargão popular, um passo atrás, empreendemos dois mais assertivos à frente? Sim. Por isso que temos que nos dar as mãos espirituais nessa proposta transcendente desta casa, do Irmãos do Caminho aqui em Guarulhos. Conscientes disso, sermos melhores, reafirmarmos em propósitos de prática, de desenvolvimento em prol dos mais necessitados. Não que nós não sejamos, mas sempre tem irmãos e irmãs em maiores situações de necessidade que devamos interagir para com todos eles. Não nos delitarmos quando nós somos contrariados e criticados. Vem o encontro do tópico anterior. Então, nós já sabemos como nos focar e potencializar isso nos próximos dias em diante. A ausência do orgulho é ter o reconhecimento das nossas limitações. É não querer ser mais do que se é. Qual foi a primeira passagem que Mateus nos trouxe mesmo? Acelerar-nos às queridas crianças e espíritos milenares, como nós somos, para que não choremos, tampouco ranjamos os dentes a posteriori, em sendo realocados em outros orbes,
em estágios evolutivos iniciais ou intermediários de provas e expiações, ou alunos primitivos. Caríssimos, concordam comigo, já está difícil esse final de provas e expiações. Quiçá os que estejam temporariamente falando sendo realocados a outros orbes. Essas obras que convidei-nos para estudo falaram a respeito disso. Outras nós poderíamos citar, mas já estas nos dão um embasamento de como nós devemos ser o farol da humanidade na nossa simplicidade, humildade, na nossa pequenez, dentro de nossas possibilidades e limitações, que é o que mais nós trabalhamos no nosso dia a dia. Assim, vamos ter os nossos pés no chão, conscientes do que nós devemos empreender para o nosso próprio benefício. Novamente vem o Rabi e afirmamos, dando que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Temos mais noção de nossa inferioridade espiritual, lógico. Sabemos confiar na bondade e na proteção de Deus. Como nós nos chateamos muitas vezes quando nós não somos atingidos em propósitos que nós queríamos que fossem aqui materializados no campo profissional, no campo pecuniário, no campo dos bens materiais. Mas o passado, caríssimos, que tanto nós já tivemos essa oportunidade em larga escala e não nós as aproveitamos. Assim sendo, para que lapidemos em espírito, devemos voltar como? Com as dificuldades, com as limitações, não só físicas, mas também no nosso bolso, no campo pecuniário, no campo dos bens materiais, para que não incorramos em erros que tanto nós empreendemos no passado, e repito que somos bem-aventurados em não os recordá-los temporariamente quando mergulhados estivermos em mundo físico. É assim que conseguimos trabalhar o nosso presente, fazendo com que o futuro possível seja o resultado dos esforços que estejamos empreendendo. Se nós estivermos realmente empreendendo, eu acho que está acabando a bateria. Provavelmente, quando eu fui ali mexer, soltou o cavozinho e, por sorte, não acabou. Olha, os espíritos ajudaram esse irmão a que viva no seu poder. Aprendendo a nos controlar mais do ponto de vista emocional. Porque estamos falando até o prezado momento, caríssimos. Bondade e humildade é o par perfeito que levamos os trabalhados para toda a nossa eternidade, conscientes, repito, de que em alguns momentos escorregaremos. Não tem problema, está tudo certo. Estamos em finais de provas e expiações, mas recompor-nos nos momentos vindouros com os nossos esforços, começando no nosso lar, depois nas ruas com as pessoas estranhas ou as conhecidas, no ambiente profissional, porque cada cabeça é um mundo, nas instituições religiosas, ou onde quer que nós estejamos. Vamos então potencializar a nossa bondade e a nossa humildade. Estes que nós não divisamos com os olhos físicos, ditos mentores individuais, esforçam-se diariamente no campo intuitivo para que nós sejamos mais assertivos. Mas, vendo que eu falei logo no começo, ninguém pode fazer por nós, somos nós mesmos que devemos reconstruirmos no nosso dia a dia. O BAG tornar-nos mais receptivos ao que eles nos assopram aos nossos ouvidos espirituais e que devem reverberar nos nossos ouvidos físicos. É um grande convite que levaremos daqui a alguns minutos, da porta para fora, aqui do Irmãos do Caminho, no Bom Sucesso em Guarulhos. Agora temos a contribuição também do apóstolo Lucas, que vem nos afirmar, porque todo o que se exalta há de ser humilhado, mas todo aquele que há de se humilhar há de ser exaltado. Caríssimos, vejamos quantas situações de negação negativas para o nosso espírito imortal e que não estão inseridas, por exemplo, no nosso país, na Constituição Federal de 1988, nas leis complementares federais, estaduais e municipais, mas que reverberarão em prejuízo ou em favor do nosso espírito para os próximos anos, décadas, séculos, milênios, aonde quer que nós estejamos neste universo. Por isso que se veio em encontro deste convite do apóstolo Mateus.
e façamos como Chico Xavier tanto fez. Não nos melindremos por tão pouco. Se algo nos incomodou de algo que um irmão ou mais tenha nos ferido ou tentado empreender em nosso desfavor, que entre no ouvido e sai no outro. Está tudo certo, cada um seu dever evolutivo. Quem sabe esse nosso bem agir faça com que ele reflita, reconstrua-se e não mais empreenda aquilo que ele está prejudicando a si mesmo. Lembra que eu falei há pouco? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. É dando que se recebe, porque nós estamos dando ao meio, benesses ou prejuízos, porque recebemos de volta. É a lei do universo. Está compreendendo? Então, somente dentro deste capítulo 7, avaliarmos o que fará com que nós sejamos pessoas melhores. Nessa imagem GIF, em movimentação, cabeças, aqui coloquei, por meio do auxílio aí também, algumas situações que nós as vivenciamos por meio das sucessivas encarnações. E pergunto, será que é imprescindível que, para que sejamos felizes no campo da relatividade, para que sejamos pobres de espírito, que é o tema que nós estamos trabalhando central, devemos realmente almejar durante toda uma encarnação sempre mais ter, sempre mais conquistar? Nós, os espíritas, temos essa resposta. Não, porque isso fica na terra. E não adianta quem quer que seja que de nós apontamos para o mundo espiritual dizer a nossa consciência: eu nunca adquiri, eu nunca angariei para deixar para os meus descendentes, para que eles tenham uma vida tranquila. Como essa desculpa no mundo espiritual não cola, caríssimos. Isso, inclusive, pode pôr a perder estes mesmos descendentes. Se hoje estamos equilibrados dentro das nossas competências e potencialidades que devemos empreender no nosso dia a dia, no campo da moral, como também do intelecto, é porque passamos por inúmeros sofrimentos para que pudéssemos lapidarmos em espírito. Então, quanto mais deixamos em excesso para estes que estão vindo atrás, por exemplo, essas crianças, será que elas não poderão se perder? Em vez de benefício, grande prejuízo, teremos que responder sentir com sentir. Há algo que poderia ser evitado. Não amontoeis aonde os ladrões possam roubar e as traças possam correr, afirmou-nos o inimigo Rabi da Galileia. Não estão dizendo que isso é proibido ou que seja um prejuízo muito ter. Não é isso. Mas poucos são os que muito bem e muito distribuem, para que possam salvar-se a si mesmo. É raro, não é verdade, caríssimos? Nós pouco vemos neste mundo globalizado, onde instantaneamente nós vemos uma notícia que acontece do outro lado do ordem, nos meios de comunicação, e infelizmente é pouco que assim é executado nessa humanidade. Nada é por acaso, caríssimos. Por que eu falei do intercâmbio entre mundos? Porque foi uma ideia enxertia que a pedido de Jesus, o Rabi da Galileia, aqui está sendo empreendida desde a década de seguida com os irmãos de Alcione, lá da constelação das Pleiades. Estes muito farão para que sejam exemplos para que também nós o façamos. Isso não está na codificação kardeciana. Não me recordo se foi um irmão ou algum comentário aqui dizendo e afirmando que isso é verdade universal, que a doutrina não é acabada. Muitas das informações espirituais nós não podemos aqui as comprová-las por meio de obras já psicografadas, por exemplo. Mas quantas mensagens são ditas em trabalhos mediúnicos? Trabalho 2 em casas espíritas diferentes, em cidades adjacentes à minha, que é Osasco. Existe uma programação, acreditem ou não, caríssimos. Ora, porque o amigo Rabi da Galileia disse que estaria conosco até o final dos tempos e não nos abandonaria. Até o ano de 2030, estamos no meio do ano de 2026. Existe uma programação de aqui, por meio da reencarnação, cerca de 1 milhão de espíritos de planetas mais evoluídos. Imaginemos 1 milhão de Chico Xavier espalhado nesse orbe, 1 milhão de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Divaldo Pereira Franco. Quantas vezes eu vejo os expositores dizendo: vai chegar a hora que o bem há de crescer exponencialmente e o mal, consequentemente, de vergonha, apagar-se ainda mais e ser, por meio do seu campo energético e psíquico,
extirpado de uma vez por todas neste homem. Neste ano tinha uma programação de 250 mil. Foi antecipado isso. Em 27, mais 250 mil. Até 2030, mais 500 mil. É à toa que Emmanuel, na obra intitulada Plantão de Respostas, por meio do Chico, no campo intuitivo, lá no extinto programa da TV Tupi, Pinga Fogo, na década de 70, afirmou-nos que a Terra se tornar-se-á de uma forma um pouco mais séria em mundo de regeneração lá por volta de 2057. Caríssimos, nós sabemos que a espiritualidade superior não gosta de datas, mas existem parâmetros para que tenhamos ferramentas e alicerces para que nós façamos com que exista um propósito transcendente. 2057 menos 200 vai dar quanto mesmo? 1857. O que ocorreu mesmo em 1857? Falei há pouco. A publicação da terceira revelação do Consolador Coletivo, 18 de abril de 1857. Compete ou não, apenas e tão somente a nós mesmos, de baixo para cima, de dentro para fora, repito, humildade, simplicidade, pé no chão, consciente de nossas limitações e dificuldades, sermos os construtores de nós mesmos em sermos pobres de espírito, com esses exemplos que já estão corporificando-se, não só da constelação das Pleiades, mas também afirmam eles da constelação de Órion e de outros mais que estão ao redor da nossa constelação. É uma programação transcendente. Então, se eu posso aqui no campo sugestivo pedir aos queridos irmãos que façam diariamente, seja de manhã ou mais propício, seja ao colocar a cabeça no travesseiro, é para que nós oremos pela humanidade, para que estes que possam apertar aquele botãozinho vermelho não o apertem e não provoquem uma terceira guerra mundial, porque se assim não provocarem, quantas benesses em todos os campos aqui serão empreendidas, no campo moral, tecnológico, científico e tantos outros que nós conheçamos. Caríssimos, vale a pena nós nos reconstruirmos diariamente, porque existe uma programação benéfica, transcendente para que ser desenvolvida na nossa querida essência gaia no planeta Terra. É um grande convite deste slide. O que temos para aprender aqui, ou até este pesado momento, quem cultiva orgulho terá que passar por situações difíceis. Isso é natural, é uma consequência plantiniana e colheita obrigatória. Dolorosas ou constrangedoras para que aprenda o quê? A ser humilde, a ser fraterno, cristão. Felizes aqueles que conseguem aprender a ter humildade aqui ou em qualquer canto que esteja deste universo. O orgulho há de ser muito prejudicial às nossas consciências, porque faz com que sejamos sempre impacientes, que nos irritemos por coisas tonais e pequenas frente ao nosso espírito imortal, e que não sabemos reconhecer ou agradecer, sermos gratos a tudo que a fonte criadora nos proporciona para a nossa ascensão espiritual. Jesus coloca sempre a humildade como condição essencial para a felicidade, o quê? Nossa futura, porque o Cantilei Livre volta a dizer, a colheita tem que ser obrigatória. Não procureis, pois, caríssimos, o primeiro lugar na terra, nas posições hierárquicas, no campo dos posicionamentos transitórios. Não assim façam, ou não assim desejem. Ninguém quer sobrepor-vos aos outros, se não quiser ser obrigado a descer por meio desse intercâmbio entre mundos que eu falei também há pouco. Percebe que tudo está conectado. Sobre isso que eu estou recebendo no campo intuitivo dos amigos espirituais neste momento aqui presentes. Procurai assim, pelo contrário, ser mais humildes e mais modestos, porque Deus saberá vos dar a cada um de nós mais elevado benefício que nós mesmos tenhamos os construídos por meio do nosso bem agir, aonde quer que nós estejamos. Sem humildade ninguém há de conseguir obter a felicidade relativa deste homem, onde quer que nós estejamos, na condição de criaturas. Estamos partindo para o fechamento do nosso bate-papo fraterno, caríssimos. Estamos nos últimos
Lages. Essa obra que foi publicada um ano antes ao meu nascimento, aliás, retificando um ano após, em 1982. Muitos atraíram essa frase a Chico Xavier, mas que em verdade é de autoria de James R. Sherman. Nessa obra intitulada Como Aceitar a Rejeição e Construir a Aceitação. Ele vem nos dizer o seguinte: olha como é o convite para a nossa ascensão espiritual. É uma frase muito intensa. Diz ele: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, eis agora a continuidade da nossa felicidade neste que as colocamos em prática no nosso dia a dia. Qualquer um de nós podemos começar agora a construir um novo fim. Eu tenho dúvida disso? Não tenho dúvidas a respeito disso. Façamos com planos, executemos. No período da tarde, estarei em Pirapora de Bom Jesus, junto à equipe do Fraternidade e Amor de Barueri, que é uma das casas que também a cada bimestre lá eu estou levando o Evangelho. Estaremos no lar de idosos. Caríssimos, como é gostoso interagir com os idosos, levar alegria. Lá nós cantamos, lá nós ouvimos história, contamos histórias, lá nós comemos, levamos os feitiços para que eles comam também e fazemos uma tarde agradável. Façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. Todos nós ficaremos velhos um dia, como gostaríamos de ser tratados, caríssimos. Eu te convido domingo, Rabi da Galileia. Não é fácil, na verdade, Rabi, mas desafiar os erros para que assim consigamos. Esse é apenas um ponto de outros, mas que por isso nessa casa nós podemos fazer na distribuição de cestas básicas. Aqui voltaremos para acompanhar as equipes para levar, ou caso eles venham até aqui receber a cesta, converse com eles. Busque ser fraternos, cristãos, espíritas. Isso alimentar-nos ao espírito e muito. Não duvidemos disso a convite deste slide anterior. E sempre gosto também de trazer um feixe de matemática de Giovanni de Lieto, de Bernardoni, a qual lá no século XI nós conhecemos por Francisco de Assis. Em um trecho da oração que tanto nós conhecemos das casas espíritas, ele vem nos convidar para que sejamos a paz do mundo, aonde quer que nós estejamos, instrumentos da paz do mundo, sempre bem agindo, sempre desafiando-se a ser melhor a cada dia que passa. Neste penúltimo slide, caríssimos, com a ajuda da inteligência artificial, estes aqui nos últimos séculos muito materializaram em prol da nossa ascensão espiritual. E o que estamos fazendo e dando valor a todos os esforços que aqui nos materializaram e que nós devemos também fazer por nós mesmos os esforços para que os que aqui estão vindo por meio da reencarnação aqui de vista das crianças possam usufruir e fazer valer a pena nossa atual encarnação, já que existe um homem querendo voltar a mergulhar ao campo reencarnatório, masculino, feminino, não importa, mas quer voltar, quer reconstruir-se, necessariamente precisa, como nós também precisamos, caríssimos. Fechemos, então, esse nosso bate-papo fraterno, buscando valorizar mais do que todos esses seres aqui deixaram para nós. É o auxílio da inteligência artificial às nossas consciências. Tudo tem os dois lados, caríssimos. Vai depender da forma que nós os trabalhemos no nosso dia a dia, nós, a humanidade encarnada. E como eu disse neste final, convidá-los para que se inscrevam no meu canal no YouTube. Mais de 250 exposições. Basta que na lupa do YouTube, caríssimos, digitem Bruno Palestrante Espírita. Lá vocês vão me ver com a foto ao lado de Divaldo Pereira Franco, que tive essa oportunidade lá em Santo André, na creche Mega Rodrigues, com o seu amigo Miguel Sardando, naquela mini conversa que ele fazia atualmente lá. Tive o autógrafo da transição planetária da quadrilogia que falei para vocês, para os queridos irmãos e irmãs, e levo essa responsabilidade de, nessa foto, junto a Divaldo Pereira Franco, buscar fazer na minha simplicidade, humildade, tanto ainda que nós precisamos crescer, fazer com que, quem sabe, que seja, nas duas dimensões, não apenas na matéria, mas na espiritual, possa rever-se, reconstruir-se, e assim ser uma pessoa melhor. É uma proposta do amigo Rabi, da Rosa Mística de Nazaré, e todos os que estejam vibrando e desejando a nossa ascensão espiritual. Repito, ninguém pode fazer por nós, caríssimos.
nem os nossos familiares, nem os nossos mentores espirituais, nem Deus. Mas o clima intuitivo tornar-se-á mais líquido que está vindo desde que temos ouvidos de ouvir, olhos de ver e, consequentemente, mãos de agir onde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de domingo, uma ótima semana, uma ótima encarnação. Até uma próxima oportunidade. E vou devolver o microfone aqui para que eu faça as vibrações finais e tenhamos todos um ótimo resto de manhã também. Obrigado, irmão. Vamos agradecendo por esse banquete espiritual, por estarmos aqui reunidos nesta manhã, por esse irmão que trouxe essas palavras, esses ensinamentos, compartilhando conosco. Agradecemos, Senhor, a presença amiga de todos os seus mensageiros que derramam nesse ambiente fluidos multicoloridos, que vão caindo sobre nós, entrando pelo alto de nossa cabeça, chakras, a corrente sanguínea, o sistema nervoso, envolvendo órgãos, células e tecidos. Vamos mentalizando aquela parte do corpo que tem maior necessidade nesse momento, para que essa energia possa ir atuando, Senhor. Graças a Deus. Já é o suficiente, porém o tratamento continua pela equipe espiritual. Em pensamento, vamos até os nossos lares. Vamos para a sequência. Vai entrando pela porta principal, percorrendo todos os corpos, envolvendo nossos familiares. Vamos visualizando aquele irmão tendo maior dificuldade de relacionamento, dando aquele abraço fraterno, para que a paz e a harmonia esteja ali presente, Senhor. E assim, Mestre Jesus, pedindo essa equipe de luz, se porventura em nosso lar tivermos algum irmão sob posição definida para o bem, que ele seja amorosamente conduzido à nossa casa de oração. E assim, Mestre Jesus, nós vamos deixando nosso lar altamente iluminado e protegido por essa equipe. De retorno a esse porto seguro, vamos reabastecendo de novas energias. E vamos agora até o nosso local de trabalho, ou daquele que sustenta o nosso lar. Igualmente, vamos levando essa luz, que vai envolvendo todas as pessoas que ali trabalham conosco, vai sendo impregnado no teto, na parede, para ser utilizado no momento oportuno, aquele que se fizer maior necessidade. E deixando esse local altamente iluminado e protegido, vamos retornando a esta casa de oração. E juntamente com a equipe médica, médicos, químicos e enfermeiros do espaço, vamos até o canto de frutificação das árvores, mentalizando a nossa garrafa, os nossos familiares, que nela seja depositado o medicamento necessário às nossas dores